Muita paz a todos. É sempre uma alegria retornar aqui a essa casa de Fabiano, de Cristo, né? Que nos fortalece sempre, nos ampara e nos traz paz. O tema de hoje já foi dito, né? A reencarnação fortalece os laços de família. Porque muitas vezes a gente pensa que a reencarnação não tem sentido com a família, mas é o contrário, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai conversar hoje, que é o capítulo 4, item 18 a 23, eles nos esclarecem. Kardec esclarece, os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. Então, vários segmentos religiosos entendem que quando a gente desencarna, vai para o céu, vai para o inferno, ou fica deitado assim, aguardando a volta do Senhor Jesus para separar o joio do trigo. Então, há vários segmentos religiosos que têm várias definições após a morte, ou seja, eles acreditam que nós continuamos vivendo, o espírito continua. Eles acreditam na imortalidade da alma, mas tem outras definições do período após o desencarne, após a morte. Então, Kardec tem um capítulo no livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, esclarecendo de forma minuciosa essa parte da família. De acordo com os séculos que foram passando, a família foi modificando, mas ela é a célula mais importante da sociedade, não há dúvida sobre isso. Onde tem um grupo que esteja harmonizado, que tenha amor, aí está uma família que vive junto, que participa. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Vamos mudar a página aqui. É o último, né? Agora foi. Porque a gente tem que falar um pouquinho de reencarnação, para a gente entender todo esse mecanismo. Vou botar logo o texto todo. Aqui ele acende a luzinha vermelha. Você está apertando de cima, é o de baixo, é o último, é o maior de baixo. Esse aqui, né? Mas acende a vermelha. Não, você está apertando de cima, é sempre o último, é o mais próximo do dedão. É o mais próximo do dedão, sempre. Aqui, ó. Eu vou desligar aqui o vermelho, ó. Que o vermelho estava ligado. Porque às vezes eu fico meio obsidiado assim nas palestras, não é verdade? No mecanismo assim que a gente traz, porque eu já tinha essa palestra pronta e facilitou trazer o que eu já tinha feito, né? Mas aqui então a reencarnação, Deus lhes impõe a reencarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. A encarnação tem também outros objetivos, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Então, há uma necessidade da nossa caminhada, né, para Deus. Temos que ser espíritos puros, espírito perfeito. Então, há a necessidade da reencarnação. Há uma necessidade de estarmos ligados no corpo físico e vivenciar isso aqui nos planetas que tem a denominação de físico, ou seja, que haja uma matéria muito densa, para que a gente possa desenvolver a nossa parte intelectual e, acima de tudo, a parte moral. E fazer a parte que nos cumpre na obra da criação. Por sendo filhos de Deus, nós também somos co-criadores. Temos que cuidar da natureza, da sustentabilidade. Tudo isso a gente faz a nossa parte. Quando a gente joga o papel no chão, nós não estamos fazendo a nossa parte. Não é verdade? Então, essa é a nossa necessidade. Os animais também, amamos muito os animais, mas há uma necessidade
de recolher as fezes dos animais na rua, quando você está caminhando com seu cão tão querido, que a gente gosta muito, que a gente também participa dessas atividades. Mas isso tudo faz parte da criação, da nossa obra na criação. E vários outros exemplos podemos dar da água, né? Da necessidade de termos um banho até mais rápido, né? Muitas vezes. No inverno é mais fácil tomar banho rápido, né? Mas no verão a gente demora muito. Então ele fala sobre isso, a necessidade da reencarnação. A alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se, suportando a prova de uma nova existência? Lá na pergunta 166 dos Livros dos Espíritos. Então a gente vai falando da reencarnação. Vamos ver, vai passar legal agora. Não é o último? Hein, Maria? Ele acende o vermelho, ó. Ele está com algum probleminha, ó. Ele acende a luzinha vermelha, eu não estou utilizando ela. Olha lá. Seu Acácio, eu acho que essa luz vermelha acende, ó. Agora não, ó. Tá vendo? Apagou. Aí ela foi, ó. E a luz vermelha está acendendo. Hein, Acácio, aqui. Está acendendo ela. Então aqui, ó, lá quem for em Paris, lá no cemitério mais importante de Paris, tem o túmulo de Kardec. E tem essa frase lá: nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sem cessar tal a lei. Então não esqueça de visitar, porque todos vão visitar esse cemitério porque os túmulos que tem ali são muito importantes. Dos filósofos franceses, quem vai à França sempre visita o cemitério. Eles também têm esse hábito lá na França, os franceses, de visitar o cemitério, fazerem tipo assim, de um piquenique. Há uma cultura nesse sentido. Então essa frase não é de Allan Kardec, é uma frase escrita no seu monumento, construído sobre o túmulo de Allan Kardec no cemitério de Père-Lachaise, em Paris, atribuída ao escritor alemão, que eu não vou conseguir falar, mas é isso aí, von Koyen. Então, esse escritor alemão, naquela época, do desencarne de Kardec, que colocou essa frase lá: nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Então, isso nos mostra realmente, né, um resumo da doutrina espírita. Não é nada que a gente vê ali perfeitamente nessa frase, nessa citação máxima, né? A gente renasce no plano espiritual quando a gente desencarna, quando a gente morre, e quando reencarna, renasce no corpo físico. Aqui também, ó, o Evangelho de Mateus, ó: bebei da fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fraco para vos tornar perfectíveis. E que quer que modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O Espírito da Verdade, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 6. Então aqui, quando se fala que a gente é perfectíveis, não somos perfeitos, mas vamos ser algum dia, né, caminhando para lá, mas somos perfectíveis. Essa frase está lá no Evangelho, no capítulo 6. E no Evangelho de Mateus está assim, né? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Meu ajudante aqui ficou bem melhor, né? Obrigado. Aqui é o arrependimento, na pergunta 999. Quase 1000 essa pergunta, né? 999. O arrependimento sincero durante a vida basta para pagar as faltas e merecer a graça de Deus? O arrependimento ajuda no adiantamento do espírito, mas o passado deve ser reparado. Por que colocamos essa pergunta? Para a gente ver da necessidade da reencarnação. A gente só vai se recompor perante a lei de Deus com as nossas faltas, as nossas falhas, que são naturais, porque ainda não somos perfeitos. Por isso que Paulo diz, né, numa carta que ele escreve,
que devemos estar atentos. Mesmo que a gente caia na rua, ou qualquer problema que a gente tenha na nossa vida, de sacrifício, de dor, devemos levantar, mesmo com os joelhos desconjuntados, levantar e caminhar novamente. Né? Às vezes fica tudo sangrando. Eu agora já estou chegando numa idade, um dia desse eu caí na rua, o joelho ficou todo ralado. Aí me lembrei dessa frase. Mas doía tanto, eu saí assim, marcando assim, mas saí, né? Paulo falou isso, a gente tem que ir, né? Não tem jeito. E o arrependimento, segundo o Código Penal da Vida Futura, lá no livro Céu e Infernos, é a base para despertarmos no plano espiritual. Não tem jeito, você tem que se arrepender. O arrependimento, através das preces que todos fazem por você, seu pai, sua mãe que esteja no plano espiritual, alguém da terra que tem um carinho por você, ou algum amigo, essas preces são importantíssimas, né? André Luiz precisou delas para despertar no plano espiritual. Ele deu 6 sessões, né? Ele atendeu 6 pacientes sem cobrar nada, porque ele era muito materialista, cobrava tudo, todas as consultas, mas 6 ele deu de graça. E essas pessoas, está lá no livro O Nosso Lar, ele recebeu essas preces dessas pessoas que ele havia ajudado. E ajudou bastante ele muito lá. Então ele teve aquele arrependimento. Então sempre parte para o arrependimento, para que a gente possa novamente despertar no plano espiritual e retornar. Então o Código Penal Futuro fala arrependimento, depois você reencarna, tem expiação, que é essa problemática toda que a gente passa aqui na Terra, e tem reparação. A reparação é que é mais difícil, porque às vezes você está expiando, mas não está reparando a sua falta, você está revoltado contra Deus, contra todo mundo, então você precisa reparar isso. Então tem que usar esse verbo de 2 formas, reparar que você não está reparando, olha que confusão, né? Mas reparar no sentido de você compreender que você precisa se ajustar perante a lei de Deus e trabalhar no bem, fazer alguma caridade. Essa é a reparação. Não basta passar pela prova, pelas dificuldades, que são importantes, mas se passar revoltado contra Deus, contra todos, aquela dor, aquela doença vai te trazer não a plenitude, vai te ajudar, mas não vai ser pleno, porque você não reparou a falta. Então você tem que passar um pouco mais calmo, mais consciencioso dos seus problemas e lutar, né? Como se fala hoje em dia, ter resiliência. Meu colaborador podia passar a outra. Fundamentos da reencarnação. Se quiser passar tudo, pode botar, faz esse favor. Aqui, passou demais. Aliás, eu botei essa cortina, não sei por que deu essa cortina lá no PowerPoint, eu vou pedir para ele voltar. Eu deixei assim essa cortina, então vamos voltar. Sobre o que está baseada a reencarnação? Olha lá, pergunta 171. Sobre a justiça de Deus, um pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Olha o arrependimento aí de novo, né? Não vos iludais, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso colherá. Isso é Paulo em Gálatas, né? Aqui tem a chave de muita coisa, né? O que você plantar, você vai colher. Se você roubou a merenda escolar, né, que acontece isso em outros países, não é bem aqui, roubou tudo isso, vai ter que reparar isso com grandes dificuldades. Às vezes não consegue nem voltar para um mundo, né, de regeneração, tamanho as faltas cometidas. Não tem jeito, ó. Agora, há sempre uma oportunidade, ali fala. Deus sempre abre uma porta, até para todos aqueles facínoras que estão realmente afastados da lei de Deus, de grande afastamento. Mas será uma via mais dolorosa, em outro mundo,
com mais dificuldades, ou seja, ele tem a intelectualidade toda dele, tem uma parte moral muito pequena, mas ele tem um conhecimento moral grande. Então ele vai para um mundo mais primitivo, com seu conhecimento intelectual e também o seu pequeno conhecimento moral, pequeno conhecimento do bem, para lhe ajudar aqueles que estão em situações piores. Então ele vai começar a bater máquina de escrever, né? Vai ver o computador, vai sentir saudade. Aí o paraíso perdido, né? Foi assim, né? Com Capela, com aqueles que reencarnaram aqui. Mas Deus sempre dá uma porta aberta para cada um de nós. A semente do passado, muito interessante aqui. Se você quiser botar toda a página, pode, faz favor. Aqui é Leon Denis, que a gente gosta muito, né? Lá na nossa casa tem agora estamos estudando Leon Denis também. Ele nos fala assim, esclarece muito bem sobre isso. Cada um leva para outra vida e traz ao nascer a semente do passado. A perfeição não pode realizar-se em uma existência só, por mais longa que seja. Devemos ver na pluralidade das vidas da alma a condição necessária de sua educação e de seus progressos. É à custa dos próprios esforços, de suas lutas, de seus sofrimentos, que ela se redime de seu estado de ignorância e de inferioridade e se eleva de degrau a degrau. Está lá no problema do ser, do destino e da dor. Então ele faz uma síntese com muita clareza, né? Uma clareza solar, podemos assim dizer, da reencarnação, né? Em uma só existência, nós não temos condições realmente de aprender a amar de uma forma como deveria ser, de renúncia, né? O amor de mãe é muito de renúncia, né? Mas, de modo geral, a gente é muito egoísta, né? Amamos de uma forma de querer tudo para a gente. Depois a gente divide um pouquinho com a família mais chegada, mas sempre é uma dificuldade grande de tudo. Somos muito apegados às coisas. Lá em casa tinha um copo, que é uma coisa simples, um copo assim cheio de coisas, de figuras. Eu gostava muito desse copo. E quebraram esse copo. E eu, espírita, já há tantos anos, fiquei tão apegado a esse copo que eu fiquei até querendo saber quem quebrou, o que aconteceu com esse copo. Não é? Que coisa, né? Como é que foi acontecer isso comigo? Aí meu filho falou isso, meu pai, o que está vendo? Esse copo lá na Rua da Alfândega, no Saara, está cheio desse copo assim, com esses coloridos. Isso é muito brega. Aí já fiquei com raiva do copo, né? Poxa vida, o que aconteceu? Então, às vezes, a gente é pego na vida com essas coisas assim, de apego pela coisa. Então, às vezes, eu falo por mim, né? Eu não vim de carro para cá, não, porque essa rua é difícil estacionar. Mas meu carro está amassado lá, que deu um problema assim que eu arranhei quando eu saí da minha casa, já tem algum tempo. Mas meu carro tinha que ser impecável. Agora estou 6 meses com ele arranhado, para ver se eu não fico muito apegado às coisas. Então está lá arranhado meu carro, vou ver se eu conserto agora. Mas é isso, a vida nos dá essas mostras, né? De repente a tua vida modifica. É igual essas caixas, eu fiquei impressionado, já vim aqui 3 vezes, hoje é que eu vi que a caixa é um pouco inclinada, né? Às vezes a nossa vida fica assim. Mas Deus nos segura. Você vê que tem ali amarrando essa caixa para ela não cair. Então, uma forma que eles encontraram inteligente, né, para facilitar aqui a gente ouvir bem a palavra, né? Então, a gente vê, a nossa vida é um pouco assim. Quer mudar um pouquinho? Pediu o nosso ajudante. A reparação das faltas, como ela faz, também seguindo Leon Denis, ó. Porque para uns as enfermidades, olha que coisa que ele escreveu, né? Isso no século retrasado. Porque para uns as enfermidades inatas, a cegueira, a idiotia, as deformidades, todos os infortúnios.
para as outras a força, a saúde, a beleza. Então a gente vê aqui, se há essas dificuldades, ou você está espiando, ou uma prova. Mas isso tudo que você está passando, vai passar. Né? Você passando com resiliência, determinação, né? Seguindo a reparação, como os Espíritos nos esclarecem no Código Penal da Vida Futura, isso tudo vai passar. Se não passar nessa vida, vai passar na próxima. A minha mãe, ela quando já desencarnou, mas quando ela ficou com 85 anos, ela não conseguiu andar mais. Porque, pelas condições dela, aí não era conveniente operar o joelho, nem nada. Mas ela foi ficando. Mas eu sempre falava com ela, mãe, quando ela desencarnar, a senhora anda logo que vai chegar lá, já pode andar aí no plano espiritual. Ela falava, Deus te ouça, Deus te ouça. Ela era católica, muito católica, inclusive. Então a gente vê, você com essas problemáticas que você tem, chegando no plano espiritual, se você estiver bem, já pode ir reparando as coisas. Se quiser, a série de André Luiz esclarece bem isso. Se estiver gordinho, quer ficar magrinho de você mesmo, com o pensamento faz. Se você quiser tirar as rugas, também pode, vai tirando. E tudo com uma facilidade muito incrível. Vamos passar mais um pouquinho? A família no espaço, olha que coisa. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Isso é lá no plano espiritual, hein? A encarnação apenas os separa momentaneamente, porque ao regressar à erraticidade, reúne-se novamente como amigos que voltam de uma viagem. Então, tudo isso se resume em sintonia. A gente está sempre em sintonia, por isso que a gente tem que ter bons pensamentos, um esforço muito grande de ter pensamento positivo. Quando eu cheguei aqui, uma pessoa estava falando em pensamento positivo ali na entrada, não sei o que ele estava falando, mas é verdade. Tem que ter uma forma tal que você mude a sua casa mental constantemente para o bem. Às vezes você fica com aquela ideia fixa, né? De violência, de dor, de problemas. Tem que mudar a sua casa mental. Porque tudo é sintonia. Senão você vai se sintonizar com espíritos também que vibram nesse patamar negativo. Então, no plano espiritual, olha que beleza. Estamos unidos pela afeição, pelo carinho. Vou pedir a ele para passar outra, que eu acho que fecha mais aqui. Aí ele vem esclarecer mais, ó. Somente isso tudo está no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 4, item 18. Ó. Somente as afeições espirituais são duráveis. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. No espaço, os espíritos formam grupo ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Esses espíritos se buscam uns aos outros. Então, aqui no plano carnal, às vezes a gente tem que conviver com algumas pessoas que nós temos mais dificuldade, né? Mas isso se extingue com a causa que lhes deu origem, né? Muitas vezes acontece isso. No plano espiritual, a gente convive realmente com aqueles que nós estamos sintonizados. Somos mais afetuosos com aqueles, amamos mais. Então, por isso que quando a gente vai reencarnar, os espíritos superiores esclarecem que é uma dificuldade muito grande, porque você, de modo geral, se sente bem no plano espiritual. Porque você já não tem um corpo físico, né? Você já pode sair volitando para lá, passar por essa parede. Isso é uma facilidade muito grande, né? Principalmente nós, que vivemos numa cidade, que em qualquer condução você vai apertado, quase morrendo, né? Sufocado. Um dia desse peguei um metrô às 6h30 da noite, foi terrível. Foi muito difícil entrar no metrô para soltar ali Maria da Graça.
Foi uma coisa terrível. Então, você podendo vir volitando, né, lá da cidade para cá, seria ótimo, mas no momento não está sendo possível, né? Então, no espaço, ó, nós estamos com esse convívio com essas pessoas. E muitas coisas da Terra aqui, nós deixamos na Terra mesmo. Logicamente, se você tem que reparar alguma coisa, você vai conviver com um desafeto, alguma coisa, na outra reencarnação. Mas no plano espiritual, a gente convive com aqueles que a gente ama. Vou pedir o meu auxiliar para passar mais uma aqui para a gente ver. O amparo, né? Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo mútuo adiantamento. Isso está lá naquele título que eu falei, capítulo 6, item 18. Os que estão livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer com que os retardatários progridam. Então, isso é muito assim consolador. Por isso que a doutrina é consoladora. Porque aqueles que estão no plano espiritual velam pela gente. Às vezes você pensa que não, mas vela. Está te ajudando, está te amparando, está te guiando em alguma coisa, trazendo alguma intuição. Muitas vezes você pensa que não, mas há uma forma tal, porque tem dois planos, o mundo físico e o mundo espiritual. Os espíritos dizem que o mais importante é o mundo dos espíritos e não o mundo físico. Poderia até deixar de existir o mundo físico. Ele existe mais para a gente poder ter meios de evoluir, né? De conviver até com aqueles desafetos nossos. Então ele diz aqui que a gente, Kardec nos fala, reafirma, né? Que muitos estão em convívio, entes queridos que partiram, que estão conosco, estão livres e velam pelos que se acham em cativeiro. Cativeiro porque você está preso aqui na Terra, né? Dentro de um corpo físico, entre aspas, esse cativeiro, mas dentro de uma forma tal que você está como se estivesse ainda preso dentro de uma prisão. Santo Agostinho fala que aqui na Terra é considerado inclusive de hospital e uma prisão também. Porque estamos aqui na luta para vencermos a nós mesmos. Essa é a grande mensagem, para a gente aprender a amar, sem dúvida nenhuma. A reencarnação ela tem essa finalidade grande, a gente aprender a amar. Porque a lei de Deus é a lei do amor, não há como a gente fugir disso. Emmanuel tem uma frase, ele diz assim: devemos amar sempre, mesmo com amargo sacrifício, porque o amor é a única moeda que traz a paz e a felicidade aonde você estiver. É onde você estiver, em qualquer planeta, no Marte ou em qualquer lugar, não adianta levar dinheiro, né? Vou levar dólar, euro, real, libra. Não, tem que levar amor. Amor. É a única moeda que traz a paz e a felicidade. Então, toda essa confusão que se tem, se resume nisso. A finalidade da vida é a gente aprender a amar. E é muito difícil, né? Muito difícil. A afeição real, olha, ele vai falar aqui. Fique bem claro que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo. Sou eu que estou dizendo isso não, está lá no Evangelho. Capítulo 18, item 18. Fique bem claro que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo. Porque os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Somente as afeições espirituais são duráveis, as de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Então tem que ser alma a alma, espírito a espírito, perispírito a perispírito. Aquele sentimento realmente que você se sente bem com aquela pessoa, aonde você estiver. Aonde você estiver. É um convívio tão fraterno que você tem momentos que acha que não possa viver sem aquela pessoa. Um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, não é? Uma esposa. Alguém que você conviva assim. Não é bem aqueles
interesses do mundo, das coisas do mundo. O que a mensagem nos mostra? Que é uma diferença bem grande entre as coisas da matéria e as coisas do espírito. A nossa essência é espiritual. Enquanto a gente procura só as coisas da matéria, a gente sofre. Se a gente procurasse as coisas da nossa essência espiritual, estaríamos mais felizes. É lógico que a matéria é necessária. Se você tem um trabalho digno, correto, ganha o seu dinheiro, deve usufruir de tudo que você consegue materialmente. Ninguém tem que fugir disso. Mas você tem que compreender que a sua essência é espiritual. Então você não pode fugir da sua essência. Somente as afeições espirituais são duráveis, né? Tudo bem, eu já falei nessa. Espíritos antipáticos ou estranhos. Muito interessante que tem na nossa família ou no nosso convívio. Kardec também traz no item 19. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com um duplo objetivo de servir de prova para uns e de progresso para outros. Vou repetir, Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de progresso para outros. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que destes recebem. Vocês se identificaram com alguma coisa aqui? Né? Às vezes a gente tem na família alguém, né, que realmente é chamada ovelha negra da família, né? Aquelas dificuldades que a gente tem um filho que você faz tudo por ele, orienta, ele sempre faz tudo diferente, você manda, você orienta, para o bem ele não faz, né? Então, mesmo assim, você está ajudando muito, ele está melhorando, ele vai seguir o seu caminho. Então, na família é assim, surgem esses pormenores, essas dificuldades, esses espíritos antipáticos. Eu fiquei pensando aqui uma coisa até agora. Eu acho que o espírito antipático sempre tem. Às vezes é uma nora, é um sogro, né? Uma sogra. Mas eu acho, essa é a minha opinião, Kardec não escreveu isso não. Você não pode casar com um espírito antipático, eu acho que vai ser difícil. E eu amanhã vou fazer 44 anos de casado, né? Aí um colega me perguntou, com a mesma mulher? Com a mesma mulher, né? Porque ele achou que eram vários, assim, somando daria 44. Então eu vejo assim, bom, é um espírito muito simpático a mim, não há dúvida, né? Esses anos todos juntos. Eu acho que se casar com um espírito antipático é que você fala lá na reencarnação, no departamento da reencarnação. Sim, vai ver 2 filhos antipáticos, vou amar muito, vou gostar muito. Mas casar com um marido antipático eu não quero não, né? É verdade? Porque eu acho que mais difícil, né? Não sei se isso já é a minha... Estou fazendo um parênteses aqui, é a minha opinião. Então, porque aí facilita bastante. O casal que está harmonioso facilita, né? Vamos mais um pouquinho. União por interesse. Quando as pessoas se unem somente por interesse, também estará escrito lá, não sou eu que estou dizendo isso não. Volta um pouquinho. Quando as pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para a outra. A morte os separa na terra e no céu. Olha que coisa interessante. Está lá no item 18, capítulo 4. Tudo que é interesse material fica aqui mesmo. Vai ser difícil. Você pode até voltar com esse espírito por alguma coisa que aconteceu, que você precisa se reconciliar. Algum ato assim que tenha praticado, que esteja contrário à lei de Deus. Mas as coisas com interesse, né? Como a gente vê nas revistas, a gente lê, fulano casou com ele e tal, tem muito dinheiro, isso, aquilo, não vamos julgar aqui, não estamos aqui para isso, mas Kardec faz essa ressalva lá. Aqueles que se unem somente por interesse, nada são realmente um para o outro. Quando desencarna, cada um segue lá a sua afinidade, como passou naqueles slides anteriores. Vamos mais um pouquinho. O contraditório, né? O contraditório
como o tema é que a reencarnação fortalece os laços de família, ao contrário, muitos dizem assim, ó, a doutrina que se estabelece que o espírito é criado ao mesmo tempo que o corpo, anulando a pré-existência da alma, a filiação das famílias fica assim reduzida apenas à filiação corpórea, sem qualquer laço espiritual. Tem alguns segmentos religiosos que acham que quando há a concepção, né, o espermatozoide fecunda o óvulo, né, formando o zigoto, o espírito nasce ali. É até difícil entender isso, né? Porque a gente na doutrina sabe que a gente já tem milhares de anos, podemos ter até 1000 anos já nas nossas reencarnações, passamos de vários planetas rudimentares ainda, né? Primitivos. Então, se fosse assim, realmente tudo numa reencarnação não teria muito sentido, né? A reencarnação, a família não teria muito sentido. Fixada a sorte da alma após uma única reencarnação, elas vão para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Pais, mães e filhos, maridos, esposas, irmãos, irmãs e amigos nunca podem estar certos de se verem novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Então está bem claro aqui, né? Porque cada um vai seguir o seu caminho, não há uma sintonia, né, harmoniosa entre eles, né? Os que se amam não estão juntos, se separam. É uma coisa a pensar. Então a doutrina nos esclarece, nos consola fortemente mesmo, que cada vez mais a reencarnação fortalece os laços de família. Não há essa ruptura. Vou pedir para passar ao próximo. O temor. Isso aqui já aconteceu comigo. Uma pessoa falou isso e lá no Evangelho está bem explicado. O temor que a parentela aumente indefinidamente. O fato de um homem ter tido 10 encarnações não significa que vai encontrar no mundo 2 espíritos, 10 pais, 10 mães, né? A gente não pode, nesse aspecto, raciocinar nesse plano. Você tem que ter um raciocínio amplo, mais longe. Você tem um espírito que você ama muito, que convive com você em várias reencarnações. E você o quer com muito carinho, com muito amor. Não importa se ele foi pai, mãe, filho. Ele é um espírito que você ama. Um espírito de luz para você, ele é um espírito de grande luz e está com você. Independe disso aqui. Eu vou pedir para ele passar a próxima, que dá bem sobre isso, o ponto de vista. Os prazeres terrenos não são condenados por Deus. O que ele condena é o abuso desses prazeres em prejuízo dos interesses da alma. O Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno. Ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo na harmoniosa e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser. Todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Aquele que se encontra no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande, tantos homens que ocupam altos monumentos. Contudo, se ele subir a uma montanha, homem e coisa lhes parecerão bem pequenos. Evangelho, capítulo 2, item 5. Então, quando a gente sobe numa montanha, a gente vê melhor. Todos parecem pequenininhos quando você está aqui embaixo. Então, os laços de família, a reencarnação fortalece os laços de família, você tem que ver assim, com um sentimento espiritual. Não há um monte de pai, um monte de irmão, um monte de filho. Há espíritos simpáticos, espíritos harmoniosos com o seu espírito, que você ama e que você convive. Não pode ter um raciocínio focado apenas nas coisas da matéria. Por isso que ele
colocamos ali o ponto de vista, que nos mostra muito bem sobre isso. Eu acho que a gente está encerrando. Vou pedir a ele para passar mais um. Essa passagem é muito bonita. Praticamente a gente está fechando agora. Todos os que se amam estão sempre juntos. Com a reencarnação e o progresso que é a sua consequência, todos que se amaram tornam a encontrar-se na Terra e no espaço, gravitando juntos para chegarem a Deus. Se alguns fraquejam no caminho, retarda o seu adiantamento e a sua felicidade, mas a esperança não está de todo perdida. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, a perpétua solidariedade. Eu não botei ali o Evangelho, mas é do mesmo capítulo, né? Capítulo 4. Isso é um consolo muito grande para todos nós, né? Porque às vezes tem alguém na família, um espírito que foi mãe numa reencarnação, está mais evoluído, né? Mas estamos juntos, nós nos amamos. Mas se eu ainda estou no lamaçal, como ele diz ali, ainda estou nas dificuldades, reencarnando, pode ter certeza que você pode se encontrar com ela no sonho, né? E quando desencarnar, pode ter certeza que a sua mãe está te recebendo, como aconteceu com o André Luiz. Então você terá aquele apoio, você está na retaguarda ainda, mas você vai conseguir e tem o amparo dos seus entes queridos que partiram na frente. Por quê? Porque todos que se amam estão juntos, gravitam juntos para chegarem a Deus, caminham juntos, de mãos dadas para Deus. Vou pedir mais um pouquinho. Certeza. Com a pluralidade das existências inseparáveis da progressão gradativa, há certeza na continuidade das relações entre os que se amaram, e isso é que constitui a verdadeira família. O item 23 desse capítulo. Então, com a pluralidade das existências, as reencarnações, né, inseparável da progressão gradativa, há certeza na continuidade das relações entre os que se amaram, e é isso que constitui a verdadeira família. Muito bonito também, né? A verdadeira família. É a importância do amor, né? Dentro da família. Quer passar mais um, que agora temos só 2 slides, que é uns slides de esperança para a gente concluir, né? Saímos daqui fortalecido, nosso espírito, a nossa confiança em Deus. Esse texto é do livro Momentos de Saúde, de Joana de Ângeles, através de Divaldo, que nos fala muito do momento da necessidade do perdão. E o perdão na família é essencial, não podemos fugir disso. Se a gente não aprender a perdoar na família, pode ter certeza que a gente está perdendo uma reencarnação muitas vezes. Eu sei que é difícil, às vezes há coisas que acontecem na família de grandes dificuldades para podermos perdoar, mas temos que pensar nisso. Então ela fala assim, Joana de Ângeles: o perdão divino dulcifica-me, acalma-me, dá-me dimensão do poder terapêutico do amor. Passo a ver o mundo e as pessoas de maneira diferente, correta, positivamente. Supero ressentimentos que me martirizavam. Começo a mover-me sem as algemas que me prendiam ao passado. Recupero a alegria de viver e ser natural, amando todos com ternura, mesmo aqueles que não me correspondam ao sentimento de afetividade. Tudo agora está bem comigo, porque estou de bem com a vida. Vou pedir o slide, que eu acho que é esse. Também muito bonita essa mensagem de Chico Xavier, através de Emmanuel, do livro Momento de Paz. Disseram que não vencerás em teus empreendimentos. Disseram que o teu doente querido está no clima da morte. Disseram que atravessarás longa noite de provações.
disseram que não mais encontrarás o trabalho que mais desejas. Disseram que não te recuperarás de certas perdas sofridas. Disseram que não realizarás os sonhos que te acalentas. Disseram que os entes amados distantes de ti nunca mais te voltarão ao convívio. Disseram que o desgaste do corpo físico não mais te permitirá as realizações que tanto almejas. Disseram que por essa ou aquela falta andarás sobre a terra constantemente sob pedras e espinhos. Tudo isso disseram. Entretanto, continua agindo e servindo, orando e esperando. Por quê? As opiniões de Deus são diferentes. Então, uma confiança em Deus em todos os momentos da nossa vida, aonde a gente estiver. Que nessa tarde, noite aqui, que já está anoitecendo, né? Nessa casa de Fabiano de Cristo, possamos ter essa fé em nós, dentro de nós, essa certeza de Deus estar conosco, que as dificuldades surgem, mas Ele vai nos levantar e vai nos mostrar o caminho. Que Jesus nos abençoe e que possamos estar em paz.